Olá pessoal, começando mais uma videoaula. Hoje nós iremos aprender uma ferramenta muito importante, que agiliza bastante o processo dentro de um projeto de simulação utilizando a Arena, que é o Input Analyzer. O Input Analyzer, ele nada mais é uma ferramenta que vai fazer inferência através dos dados coletados em campo, tá? Bom, ele fica na aba Tools, que são realmente ferramentas, a tradução. E aqui está o Input Analyzer, tá? Para que serve esse Input Analyzer? Justamente como eu falei, para fazer a inferência estatística. Uma coisa muito importante, um dos objetivos importante não, o objetivo da simulação é realizar a simulação de forma a garantir, a variação dentro do processo. Então, vamos supor que um processo manual, nem sempre a pessoa vai gastar aquele, por exemplo, a média de 10 minutos, nem sempre vai ser 10 minutos a execução para a produção de um produto, tá? Ou de um conserto, e assim sucessivamente. Então, é garantir essa variação, dentro de um projeto de simulação. E para isso, então, a gente está falando de variável, de variabilidade, a gente pode atribuir ali uma variável e atribuir a ela uma distribuição, uma distribuição estatística, que no caso poderia ser normal, exponencial, como vimos, triangular, tá? Então a gente vai abrir um novo arquivo, aqui já está aberto, o Input Analyzer. Eu não tenho nenhum dado coletado. Eu vou utilizar aqui um programa estatístico que é o Minitab, tá? Depois, mais para frente, a gente pode até fazer um curso sobre o Minitab, tá? Ele tem várias ferramentas estatísticas e testes, teste T, teste Z, teste ANOVA, tá? Que é análise de variância, tá? Então a gente pode fazer depois um curso sobre o Minitab trabalhando em estatística, que é uma ferramenta muito importante, principalmente para engenharia de produção, já que a vida real está sujeita à variabilidade todo o tempo, tá ok? Bom, aqui a gente vai então criar números, de forma que essa variação seja uma curva normal. Nós vamos aí colocar 100 linhas, então vamos colocar como se nós tivéssemos 100 códigos na coluna tempo, na coluna 1 aí que a gente atribuiu o tempo. Vamos imaginar aí que esse dado coletado foi o tempo. Aí a gente pode escolher a média, vamos supor que essa média seja 10, tá? Isso aqui eu já estou atribuindo, tá, pessoal? Na coleta de dados, você não vai ter essa informação. O Input Analyzer é justamente para definir isso, qual curva de distribuição que ela está melhor definida. E vamos colocar aí um desvio de 2, um desvio padrão de 2. Essas são as características de uma curva normal. Nós aqui temos que definir, não definimos a coluna tempo. Então aqui, ó, ela definiu, variou aí os tempos. Então vamos colocar isso aqui. Então nós vimos que aí tem um espaço amostral de 100. Então você foi lá, está coletou 100 tempos de execução diferente. Então houve uma variabilidade dentro desse processo. Então a simulação ela vai garantir que ocorra essa variabilidade. Vai pegar a proporção, vai criar esse histograma e fazer a inferência, tá? O Input Analyzer, eu vou selecionar aqui, pessoal, e vou gravar em um arquivo TXT. Um macete aqui. O programa Arena é um programa americano. Então, por conversão deles, eles usam, ao invés da vírgula, eles usam um ponto. O programa Minitab deu em vírgula. Nós podemos aqui substituir, localizar as vírgulas, tá? Todas as vírgulas, e substituir por ponto. Nós vamos substituir tudo. Se você deixar a vírgula, o Input Analyzer não reconhece, tá ok? Aí nós vamos salvar esse arquivo com o próprio arquivo TXT mesmo. Vou salvar aqui na área de trabalho para ficar mais fácil, tá? Tá salvo. Vamos colocar atribuir um nome, Vamos colocar tempo. Vamos assim, colocar tempo. Então esse aí é o tempo coletado. Então a gente salvou, ponto. Voltando a falar do Input Analyzer, tá?
Os principais testes, existem vários. Os testes de estatística eles são divididos em testes paramétricos e testes não paramétricos. O Input Analyze ele faz dois testes não paramétricos. Por quê? Os testes não paramétricos, pessoal, ele te dá livre distribuição. Se fosse o paramétrico, já o paramétrico é uma distribuição normal. Então, todo teste paramétrico ele faz uma inferência através de uma curva de Gauss, que é a curva normal. Tá ok? Mas no caso do Input Analyze, então tem que ser um teste não paramétrico, porque ele te dá aí a livre distribuição para você fazer essa inferência estatística, tá ok? Bom, aí a gente vai pegar um arquivo, né, que pode ser um arquivo DST ou um arquivo TXT. Então você poderia ter salvo aquele arquivo TXT lá no bloco de notas, poderia ter colocado tempo.tst, mas a gente criou um arquivo TXT mesmo, está na área de trabalho, no caso é o arquivo tempo. Então nós vamos selecionar ele e vamos abrir. Automaticamente, tá? O Input Analyze cria um histograma, né? Ele separou os dados, tá? Dentro de um histograma. Aí aqui ele fala o número de amostras, né? São 100. O valor mínimo foi 5,69, o valor máximo foi 15,9. Falou aí a sua média de 9,66. Houve um pouquinho variou um pouco em relação ao Minitab, mas isso não é problema, tá? Colocou aqui o desvio padrão, tá ok? Aqui nós temos aqui o histograma, né, que ele foi de 5 até 16, né, o limite inferior e o limite superior, né, da amostra foi de 5 a 16, e ele criou 10 intervalos dentro do histograma. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalos, tá? Bom, aí o que vai acontecer? Nós vamos clicar aqui em Fit All. Para que serve o Fit All? Justamente fazer a inferência estatística. Ó. O que aconteceu aqui? Ó? Ele fez o teste estatístico, fez essa inferência e falou que esse histograma, essa coleta de dados, é uma curva, né, normal, se assimila a uma curva normal. Tá? Então nós temos agora como é o comportamento dos dados. Então você pode, por exemplo, vir aqui ó, em Options, Windows, aqui em Edit e copiar essa expressão. Se você copia essa expressão, vai lá e cola no tempo de atendimento ou no respectivo lugar do Arena onde você coloca, né, a variável tempo, tá? Aí ele colocou aqui os graus de liberdade. Então você tinha 2 graus de liberdade para esse teste, tá? E o p-valor. O que é esse p-valor? O p-valor é a probabilidade de estar errado essa inferência. Olha que a probabilidade de estar errada essa inferência é bem pequena, né? Deu aí 2% de chance, tá? Ela faz o teste, como falei, Q quadrado e Kolmogorov Zminov, tá? A intenção do teste é sempre que ele dê menor do que 0,15 o p-valor. Então aqui o p-valor foi menor do que 0,15. A gente pode falar que esses dados estão estatisticamente são significantes, tá ok? Então nada mais é esta função do Input Analyze. Até porque se fosse fazer esse teste manualmente, pessoal, é bem demorado, é bem complexo você fazer o teste do Q quadrado e do Kolmogorov Zminov. Então é uma maneira de ganhar tempo, uma ferramenta muito útil, tá? Bom, pessoal, essa foi mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like aí, ajuda a aumentar o canal, envia para os amigos, tá? Que interessam pela área também de simulação. E é isso aí, aproveitem. Um grande abraço a todos.